5 erros clássicos na gestão do tempo. Nesse vídeo de hoje aqui eu quero compartilhar com vocês quais são os 5 principais erros de quem está buscando gerenciar o tempo, tá? E da onde que eu tirei isso? Da onde que eu tirei esses erros clássicos aqui que eu estou chamando? Bom, desde 2020 eu tenho trabalhado em ajudar as pessoas a melhorar a gestão das tarefas no tempo em que elas têm e tenho estudado muito e aplicado isso na minha vida também. E a gente percebe, né, nessas mentorias em grupo, individual, em tudo, a gente percebe muito que existem alguns erros que a maioria das pessoas cometem, principalmente quando elas estão começando a gerenciar o tempo. E eu decidi trazer nesse vídeo de hoje esses 5 principais erros, tá? Bom, vamos lá direto ao ponto. Primeiro, o primeiro erro é não anotar as tarefas. Esse é o primeiro erro. Tem uma palestra que eu dou, né, que eu chamo de O Relógio da Vida, onde eu falo sobre como que a gente pode gerenciar toda a nossa vida dentro do tempo que nós temos disponível, e que no momento da palestra eu sempre pergunto assim, quem aqui lembra de tudo o que precisa fazer? E sempre tem aquela galera orgulhosa que levanta a mão assim e fala, Jorge, eu, né? E aí eu vou lá e faço a desconstrução. Eu falo assim, ó, legal que você lembra, mas isso não é inteligente. Para não dizer outra coisa, né? Isso não é uma ação inteligente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para lembrar das tarefas. Ele foi feito para executar as tarefas. Então, o primeiro erro que muitas pessoas cometem é não anotar essa tarefa. Esse é o primeiro hábito que qualquer pessoa que quer aprender a gerenciar o tempo tem que ter. Anotar a tarefa. Lá no método GTD do David Allen, ele fala sobre o processo de captura como a primeira ação de um bom gerenciador do tempo. Porque quando eu anoto a minha tarefa, quando eu capturo, e é isso mesmo, é capturar, eu tiro da minha mente e eu materializo aquilo que está ocupando um espaço mental na minha cabeça. Então eu vou capturar, eu vou colocar dentro de uma caixa de entrada, eu vou anotar, seja num local físico, seja num local digital, eu vou anotar, eu vou tirar isso da minha cabeça. Esse é o primeiro passo, tá? O primeiro erro aqui que todo mundo comete, e aí você está entendendo, você vai começar a entender aqui, né? Se eu estou errando nisso, o oposto disso é o que você deveria fazer. O segundo erro mais comum é não dar um destino a essas tarefas, né? Não processar essas tarefas. Eu gosto de falar isso, né? Toda demanda tem que ter um destino. Tudo que está na sua cabeça, tudo que alguém pediu para você, tudo que veio como uma nova demanda de tempo, tem que ter um destino. E esse destino, ele passa, você dar um destino para sua tarefa, passa por um processamento, passa por você analisar. Será que realmente eu preciso fazer isso? Será que eu sou a pessoa certa a fazer isso? Essa ação, essa tarefa, esse compromisso que estão me convidando, ele está de acordo com aquilo que eu enxergo para mim como algo que é valoroso? Ele vai estar de acordo, ele está de acordo com as minhas virtudes, com aquilo que eu gosto com o que eu estou buscando construir? Tem algo que eu tenho usado muito para mim nessas questões de decisão, de dar um destino para a tarefa, que eu ouvi num podcast, eu não vou lembrar quem que falou isso, mas enfim, foi num podcast aonde era um pastor e ele falava assim, ele falava exatamente isso. Isso me edifica? E vamos lá, você tá ouvindo ao fundo, é a Maia chorando aqui, tá? E tá tudo certo. 2 filhas pequenas em casa, é assim que acontece as coisas aqui. Então, enfim, e ele falava assim, sempre que vier algo, que você tiver com algo na sua cabeça, se faça uma pergunta. A pergunta é, isso me edifica? Isso me edifica? Sim ou não? Isso explodiu a minha cabeça e eu tenho usado muito isso.
E aí essa pergunta ela vai me ajudar muito a ter clareza do que eu faço ou não, do que eu deixo entrar na minha agenda ou não. Porque todos nós temos sempre mais tarefas para fazer num dia do que tempo disponível. Então, processar as tarefas é algo que é muito importante. Então, ter essas perguntas em mente é importante, porque daí tem muitas coisas que me fazem, convites que me fazem, e eu já falo não. Então, os destinos são, né, possíveis. Eu vou eliminar, ou é algo que eu vou delegar. Tem pessoas que podem fazer isso por mim, que fazem melhor do que eu. Ou eu vou agendar para os próximos dias, ou eu vou deixar numa lista futura que eu chamo de algum dia, talvez. Ou isso é interessante e vai se tornar uma tarefa recorrente dentro da minha rotina. Então, essa demanda que chegou, eu preciso dar um destino para ela. Porque não adianta eu só anotar. Então, o primeiro erro é não anotar. Beleza, Jorge, eu passei a anotar. Só que eu preciso processar. Isso que eu estou anotando vai para onde? Senão vai ficar tudo muito espalhado. E aí vem o terceiro erro. O terceiro erro é algo que eu cometia demais. Eu já cometi durante muito tempo, né? E às vezes eu até me pego errando nisso. Que é não contabilizar o tempo necessário para uma tarefa ou para um compromisso. Eu chamo isso de errar o orçamento do tempo. Sabe quando você vai ali fazer uma festa ou você vai fazer uma viagem e aí você faz um orçamento e aí chega lá no meio da festa acabou alguma coisa, você tem que ir lá correr comprar e você não tem mais dinheiro. Fala, caramba, já gastei tudo. Na viagem, 5 dias de viagem, chega no terceiro dia, você já também não tem mais dinheiro e fala, nossa, eu não planejei isso certo. Então você errou no seu orçamento. Nós fazemos muito isso às vezes. Eu contabilizo um tempo para um compromisso, só que eu esqueço de contabilizar que eu vou ter que sair da minha casa e me dirigir para algum lugar. E pode acontecer alguma coisa no caminho, ou pode ter um trânsito. Se eu tenho que viajar, eu era aquele cara que eu saía sempre com a hora contada, sabe? Eu ficava enrolando até o último momento para ir para uma outra cidade, para um compromisso. Ah, eu demoro 45 minutos para estar lá. Eu saí de casa faltando 50. Mas espera aí, isso é um erro no orçamento. Então, quando eu olho para a minha agenda, para os meus compromissos, para as minhas rotinas, eu preciso, né, resolver isso de maneira prática. Então, se eu tenho lá dentro da minha rotina matinal, eu quero acordar de manhã, eu vou fazer ali a minha oração das 5 às 5:30, eu vou ler das 5:30 às 6, 6 horas eu vou para o treino, 7 horas eu estou em casa, 8 horas eu estou no trabalho. Eu preciso tomar cuidado com esse encavalar de ações, né? Por quê? Porque entre um ponto e outro pode ter alguns problemas, né? O treino pode ser mais longo, se eu vou andar de bicicleta eu posso furar o pneu, por exemplo. Óbvio que não são coisas que acontecem o tempo inteiro, mas eu tenho que considerar, eu tenho que deixar uma margenzinha ali de uma coisa para outra, tá? Isso é muito importante, tá bom? Eu tô olhando aqui pro meu papel que eu anotei esses 5 erros aqui, né? Terceiro erro, errar o orçamento do tempo, ok? O quarto erro é não utilizar as ferramentas de organização e de produtividade. Cara, esse é um erro muito comum. Então, eu ensino dentro das minhas mentorias a utilizar a Google Agenda e o Todoist. O Todoist é uma ferramenta de planejamento, onde eu planejo as minhas tarefas, e a Google Agenda é uma ferramenta de ação, onde tem rotinas e compromissos lá. Então eu ensino do zero a configurar, a utilizar, o que precisa colocar lá. Inclusive eu faço isso no DNA Produtivo, tá? Que o link está aqui embaixo. Você vai investir uma única parcela de R$ 47 e você vai aprender lá a organizar a sua semana e o seu dia usando tudo isso, Google Agenda, determinando aquilo que é prioridade, estratégias para não procrastinar, né? Para combater a procrastinação também. E isso tá lá, lindo, posto, beleza. Eu configurei o meu Todoist, eu fiz minhas listas de tarefas, eu configurei a minha agenda, mas eu não abro, mas eu não uso. Para quem gosta, né, do físico ali, eu tenho o meu planner, mas ele está fechado na gaveta. Eu tenho o meu rastreador de hábitos, mas ele não está no lugar visível. Isso é um erro,
tá? Eu tenho que ter isso aberto todos os dias na minha frente se eu uso físico. Isso é por isso que o físico é muito difícil, né? Porque eu não consigo carregar ele para todos os lados às vezes, ele não está aberto o tempo inteiro. Sendo digital, hoje em dia, no meu celular, é um atalho. A Google Agenda e o Todoist está lá na tela principal. Eu não preciso desbloquear para ter acesso, não, já é um atalho. Então eu crio esses mecanismos para que as minhas ferramentas elas estejam de fácil acesso. Tanto é que eu uso ferramentas gratuitas e ferramentas simples de acessar, tá? Por isso que eu gosto de usar Todoist, Google Agenda e o Notion para metrificar as rotinas. Esse é o quarto erro. E o quinto erro, né, que também é muito comum, que é não planejar a semana. Eu compartilhei com você aqui, né? Qual é o primeiro erro? O primeiro erro, e também pode se tornar o primeiro acerto, anotar as suas tarefas. É esvaziar a sua mente. E aí eu acredito que, junto com anotar as suas tarefas, existe um segundo hábito que todo mundo precisa ter, todo mundo que quer gerenciar bem o tempo precisa ter, todo mundo que quer construir uma vida virtuosa, que quer ali usar o tempo a seu favor para fazer coisas boas, para construir boas obras, para deixar bons legados, precisa esvaziar sua cabeça, ter tudo anotado e precisa também planejar a semana. Esse erro muitas pessoas cometem. Tem muita gente que é até resistente em relação a isso, que fala assim para mim: ô Jorge, mas eu planejo meu dia. Eu planejo dia a dia e funciona. Tá, até funciona, não estou dizendo que não funciona. Mas planejar a semana vai te levar para um próximo nível de produtividade e até de profundidade e entender os seus projetos, né? Em fazer com que você chegue na sua semana antes da sua semana começar. Isso diminui a sua ansiedade pelo que vem pela frente. Isso aumenta o seu nível de previsibilidade, de eficácia, de eficiência, que é fazer as coisas bem feitas e fazer as coisas no menor tempo possível. Porque quando eu planejo a minha semana, eu já estou determinando o orçamento semanal do meu tempo para cada uma das coisas. Né? E eu não fico olhando para o que é importante no dia, só para o que é no dia. Não, eu olho para a minha semana. E quando eu começo a olhar para a minha semana, eu olho para os meus projetos, eu olho para aquilo que é importante, eu realmente consigo decidir e dedicar tempo para minha rotina com Deus, para minha rotina de oração, para o meu devocional, para o meu cuidado físico. Agora, se todo dia eu tiver que acordar e ficar decidindo se eu vou rezar ou não, se eu vou ler a Bíblia ou não, se eu vou pro treino ou não, cara, a maior parte dos dias eu vou decidir fazer, sabe o quê? Usar esse tempo para trabalhar. Usar esse tempo para tirar aquele projeto do papel, sabe? Não, eu vou responder só aqueles e-mails que estão atrasados. Então, um erro muito constante, muito grande, é não planejar a semana, tá bom? Então bora lá, vamos fazer um resumo aqui. Coloca no comentário qual é o erro que você mais comete e que você não vai cometer agora. Primeiro, não anotar as tarefas. Segundo, não dar um destino para aquilo que você anotou. Não processar essas tarefas é muito importante. Terceiro, errar no orçamento de tempo de cada tarefa. Não definir blocos de tempo para aquilo que está na sua agenda. Quarto, não utilizar as ferramentas. Você compra o planner, você configura tudo e não usa. E quinto, não planejar a semana, tá bom? Então, bora lá, para de cometer esses erros, começa a entrar em ação. E se você quer continuar esse movimento de melhorar sua relação com o tempo, eu indico que você agora assista esse vídeo que eu estou deixando indicado aqui para você.